Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da 12ª sessão ordinária da 9ª legislatura da Câmara de Vereadores do município de Alto Feliz. Peço aos nossos colegas e o povo público aí presente que ficamos de pé, fizemos uma oração com o nosso colega, o Darcy Marques, o popular Fogo, que nos deixou hoje e fez um legado muito bonito no nosso município. Vamos rezar o Pai Nosso para descanso dele. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Coloca a ata em votação. Nosso colega Eduardo. Aprovo. Mário. Aprovo. Fábio. Aprovo. Rogéria. Aprovo. Jair. Aprovo. Irini. Aprovo. Miguel. Aprovo. Então a ata está aprovada. Convido a secretária para ler o expediente interno. Indicação número 14 de 2025. Senhor Presidente e colegas, o vereador Mário Francisco Winter, usando as atribuições contidas no artigo 143 do nosso regimento interno, indica ao chefe do Poder Executivo a instalação de quebra-molas ou redutor de velocidade na estrada Morro das Batatas nas proximidades do Mar do Minas. Justificativas. Neste local há muita circulação de pessoas que solicitam essas providências conforme abaixo assinado em anexo. Os automóveis e motociclistas passam ali numa velocidade muito alta. O risco de graves atropelamentos é grande. A administração municipal tem condições de atender essa demanda antes que algo grave aconteça nesse local. Em anexo segue o abaixo assinado. Indicação número 33 de 2025. A vereadora Rogéria Maria Osboeiro, usando das atribuições contidas no artigo 143 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que verifique a possibilidade de colocar contêineres de lixo em frente às empresas no bairro industrial. Justificativa. Faz-se necessária a colocação desses contêineres nesse local pelo grande acúmulo de lixo que fica jogado nas laterais da rua e pelo fato de tornar a cidade mais atrativa, além de transparecer um aspecto de organização e limpeza. Indicação número 34 de 2025. A vereadora Rogéria Maria Osboeiro, usando das atribuições contidas no artigo 143 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que verifique a possibilidade de arrumar uma poça de água localizada na entrada da rua do Distrito Industrial que dá acesso às firmas do local. Justificativa. Faz-se necessário o conserto desta poça nesta via urbana, pois já pela falta de calçamento e por ter muito tráfego veicular nessa via, as pessoas precisam poder caminhar na beirada desta rua para evitar que sejam atropeladas. Indicação número 35 de 2025. A vereadora Rogéria Maria Osboeiro, usando das atribuições contidas no artigo 143 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que verifique a possibilidade de colocar iluminação pública na Avenida A.J. Renner em toda a sua extensão. Faz-se necessária sua indicação pelo fato desta avenida ter sido ampliada e na parte nova a falta de iluminação deixa ruas escuras, o que dificulta a visibilidade de quem por ali trafega. A iluminação desta avenida faz-se necessária também para aumentar a segurança, mobilidade e bem-estar da população, reduzindo assim acidentes e criminalidade, além de valorizar o espaço público. Indicação número 36/2025. A vereadora Rogéria Maria Osboeiro, usando das atribuições contidas no artigo 143 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que verifique a possibilidade de abrir concurso público para a merendeira escolar. Faz-se necessária essa indicação pelo fato de se ter candidatos com perfil desejado para a função e demonstrando a importância da merendeira para a alimentação saudável e bem-estar dos alunos. E desta forma podemos deixar com que hoje as serventes que ocupam esses postos possam exercer suas funções na área delas, que seria a faxina, resolvendo hoje o problema que é a falta de serventes no quadro municipal. Indicação número 11 de 2025.
O vereador Jair José Klagenberg, usando das atribuições contidas no artigo 143 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que chame de volta a servidora Daiane Maldaner, que foi cedida ao município de Bom Princípio. Faça necessário que a servidora cedida seja chamada para retornar ao cargo ocupado junto à Escola Padre João Batista Lula, considerando que atualmente a professora que coordenava a cooperativa teve que assumir a disciplina. Eu, como vereadora, também assinei essa indicação. Indicação número 012 de 2025. O vereador Jair José Klagenberg, usando as atribuições contidas no artigo 143 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que seja alterada e incluída na lei a Ascensão do Senhor como feriado municipal. Atualmente, Corpus Christi, data comemorativa da Igreja Católica, é feriado municipal e a comunidade evangélica tem como data comemorativa a Ascensão do Senhor, sendo justo que tal data seja incluída no calendário do município como feriado, a fim de que a comunidade possa participar da celebração. Indicação número 4 de 2025. A vereadora Elini Maria Kleber, usando das atribuições contidas no artigo 143 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que seja providenciada a colocação de um container na localidade do Arroio Jaguar, entre as residências de Victor Este e Vera Fetter, e que esse trajeto seja incluído na coleta do lixo realizada pela empresa contratada. Justificativa. Atualmente a localidade tem coleta do lixo pela empresa contratada, entretanto não passa na residência das famílias de Victor Este e Vera Fetter, tendo os mesmos que levarem o lixo até a residência de Wanda Fetter, sendo que acredita que possam ser incluídas as residências no roteiro realizado pelo caminhão da coleta, e o container também irá auxiliar para que o lixo fique em local apropriado. Indicação número 15 de 2025. Senhor Presidente e Vereadores, o vereador Mário Winter indica ao chefe do Poder Executivo que, conforme o artigo 143 do Regimento Interno, apresente, no menor prazo possível, o projeto de lei nesta Casa Legislativa para custear os aposentados da Prefeitura o mesmo percentual definido por lei recente para os servidores públicos ativos e efetivos de Alto Feliz, ou, caso seja inviável o referido percentual, que represente um projeto com percentual de auxílio possível de ser concedido pelo nosso município. Justificativas. Como as recentes alterações dos valores a serem pagos para o IP Saúde ficou quase impossível para os aposentados manterem um plano de saúde, e é nessa idade que os aposentados mais necessitam do plano de saúde, não é justo para quem trabalhou e contribuiu tantos anos que seja praticamente obrigado a perder o plano por não receber o mesmo tratamento oferecido aos servidores efetivos. Enquanto que para os aposentados esses valores são altos em demasia, o município tem condições de oferecer esse auxílio. Essa legislação é municipal, portanto depende da iniciativa do Poder Executivo. Então, em anexo segue um abaixo assinado. Assina também eu como vereadora, o Jair, a Elini, a Maria, o Miguel, Fábio e o Eduardo, é isso? Todos assinaram? Eduardo, então, não assinou. É que eu não consigo entender as rubricas todas aqui. Passamos agora para o expediente externo. Ofício número 218 de 2025. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Alto Feliz. Resposta ao pedido de informações número 003 de 2025, vereador Jair José Klagenberg. O prefeito municipal de Alto Feliz, senhor Rob Schneider, vem por meio deste responder ao pedido de informações número 003 de 2025, encaminhado pelo vereador Jair José Klagenberg nos seguintes termos. A análise para pagamento do quinquênio está sendo realizada conforme estabelecida pela Lei 1221/2018, a qual modificada os critérios para o recebimento, assim que finalizada será efetuado o pagamento aos servidores. Atenciosamente, Prefeito Municipal. Ofício 086/2025. Senhor Presidente, cumprimentando, estendo meus cumprimentos a todos os vereadores. Encaminho para apreciação os seguintes documentos referentes à gestão da saúde do município. Monitoramento da gestão em saúde, primeiro quadrimestre de 2025, primeiro relatório detalhado do quadrimestre anterior, Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde,
primeiro e segundo bimestre de 2025. Os relatórios ficam à disposição para apreciação da Câmara. Ainda solicito cópia da ata onde consiste a apreciação em audiência pública referente ao primeiro quadrimestre de 2025, ao primeiro quadrimestre de 2025 do CO, primeiro e segundo bimestre de 2025, com assinatura de todos os vereadores presentes para arquivamento na Secretaria Municipal de Saúde. Atenciosamente, Isadora Luiza Marques. Oradores inscritos, convido o nobre colega Mário Francisco Vigo para fazer uso da palavra. Boa noite, presidente, colegas, jurídica, todos presentes aqui, homenageados, família de homenageados e o público que nos assiste de casa. Eu teria 10 minutos para falar, mas eu quero falar só talvez a metade. Primeiro quero passar meus sentimentos à família do nosso colega Darcy Marques, que era o servidor mais antigo, mais idoso aqui da prefeitura e talvez com mais tempo de serviço prestado à prefeitura. 33 anos de serviço, não é pouco. Então, nossos pêsames a toda a família enlutada. Quanto aos projetos hoje que nós temos, isso é uma discussão que eu até já comecei há várias sessões atrás, para ver quais os imóveis, ruas, prédios públicos que ainda não têm nome. Porque nós temos muitas pessoas que merecem ser homenageadas, e nesse sentido aqui nós estamos começando a homenagear algumas. Hoje são duas, que é o Miguel Rockenbach, o Germano Klagenberg, e eu já tenho um projeto protocolado pela próxima sessão, depois das férias dos vereadores, ser homenageado também o Douglas Klagenberg. Então é uma justa homenagem para essas pessoas que foram importantes para o Alto Feliz. O meu terceiro assunto, também não vou me demorar, foi lido a minha indicação lá, é referente ao problema do IP, saúde. As pessoas de idade, muitas me procuraram, e com razão, eu resolvi entrar com essa indicação, inclusive apoiada pelos demais vereadores também, com certeza, para tentar ter uma ajuda também da prefeitura para essas pessoas, que a vida inteira contribuíram, usaram um plano, e agora, por estar aposentadas, elas praticamente são obrigadas a largar o plano de saúde porque não tem mais condições de pagar. O sistema foi mudado para praticamente de uma hora para outra. Se a pessoa estava 20 ou 30 anos trabalhando, contribuindo no sistema, e usando o médico e tudo como estava, tudo estava indo bem. Aí, em questão de poucos meses, vem um outro projeto que muda totalmente essa situação. E a prefeitura continua contribuindo para os servidores ativos na proporção da metade do custo do IP. Por que, então, os aposentados não podem ter essa ajuda também? Então, em resumo, o nosso pedido é que a prefeitura, então, repasse o valor da prefeitura para o Fundo de Previdência, e o Fundo de Previdência pode fazer esse pagamento daquela parcela para o IP. Porque eu conheço pessoas aposentadas aqui que ganham salário mínimo, R$ 1.518, e o casal estava assegurado por IP Saúde. E com 59 anos, que a maioria dos idosos aposentados tem essa idade, o casal pagaria mais que R$ 1.100 por mês só para manter o fundo. Então é inviável isso, qualquer pessoa que analisa vê que isso é injusto, e a prefeitura tem condições de dar uma ajuda ali. Para a prefeitura esse é um valor muito pequeno, e para o aposentado é um valor muito grande, para eles poderem manter o plano de saúde e merecer o atendimento à saúde que eles a vida inteira tiveram, e que eu acho que eles não podem perder assim de uma hora para outra. Então isso aí é uma legislação municipal, não é a Constituição que trata disso, não tem proibição na Constituição, nem estadual, nem federal, é uma legislação municipal. Então, na verdade, trata o prefeito fazer o projeto, apresentar aqui, nós com certeza aprovamos, e aí os aposentados vão ter uma ajuda. Para esse ano sempre vai ser difícil, quase impossível, mas eu acho que para o ano que vem nós temos que tentar fazer alguma coisa nesse sentido. Esse que é meu pedido, mais indicação. Obrigado, boa noite. Convido o nobre colega Jair José Crosby para fazer uso da palavra.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, pessoal dos pais presentes nessa casa, assessora jurídica e o pessoal que está assistindo nós de casa. Queria falar sobre minhas indicações. Eu entrei com duas indicações. Uma, que nós demos cedência para uma professora de geografia para ir trabalhar com o princípio. Hoje, nós não temos professor de geografia em sala de aula. Tem uma, ela é da cooperativa. Ela tinha que estar lá fazendo as coisas da cooperativa, mas está dentro de sala de aula. Numa reunião nossa ali foi falado, se fosse dar problema, alguma coisa, faltar a professora, ia chamar de volta. Então, entrei com uma indicação para ver se o prefeito chama de volta ou o que faça. Eu sei que tinha vindo um professor de geografia já, se eu não estou enganado era de Esteio, e ficou um tempo aí e desistiu, foi embora. Daí agora estamos sem de novo. Daí ou a professora, aquela que está dando aula de geografia, está lá na sala de aula, mas não tem ninguém na cooperativa, daí fica complicado. Daí não tem como essa pessoa ficar em duas funções, né? A outra indicação foi um pedido de pessoas da igreja evangélica, pediram para fazer a ascensão do Senhor, fazer um pedido também para fazer no feriado municipal também, que eles pediram para mim se tinha como fazer, porque nada contra que tem Corpus Christi, todo mundo é um feriado. Daí eles pediram para mim fazer a indicação para ver se eu podia acrescentar também, fazer uma lei municipal para acrescentar no município, no calendário, o feriado também, sobre isso daí. Quero parabenizar o Clube União do Morubelo pelo título que eles trouxeram para o nosso município. Sei que foi sofrido, eu não fui, eu estava de cama, estava doente, estava assistindo pelo YouTube, eu sofri também. Quando eu vi, estava 2-0 para eles, não sei para onde você foi tudo. Depois, quando eu liguei de novo, estava 2-2, uns 46 minutos, consegui virar o jogo. Eu quero parabenizar a diretoria pelo excelente trabalho deles, os jogadores que se empenharam e jogaram com raça para conseguir esse título aí. E principalmente eu quero parabenizar o Alan. O Alan é um cara novo, ele podia estar fazendo festas, podia estar em outros lugares, mas ele pegou o campo do União e está puxando a frente para, que nem ano passado já também, ficou vice-campeão. Ele podia estar fazendo festa, fazendo outras coisas por aí. Eu sei quem já foi, eu já era da diretoria também, que assumir uma coisa assim não é fácil. Tem que correr atrás de jogador, tem que correr atrás de tudo para conseguir fazer as coisas andar. Então, parabéns à União, à diretoria, aos jogadores e principalmente o Alan. Era isso daí. Obrigado. Verificando o quórum, passamos para a ordem do dia, que consiste na votação e discussão de 2 projetos de lei da autoria do Poder Executivo e 2 do Poder Legislativo. Convido a secretária para ler o projeto 066/2025. Cria o Arquivo Público Histórico e Cultural do município de Alto Feliz e dá outras providências. Justificativa. O Executivo Municipal entende necessário criar o Arquivo Público Histórico e Cultural do município de Alto Feliz, a fim de que seja possível guardar a memória coletiva da nossa comunidade, com o objetivo de preservar documentos essenciais da história local, mas também como fonte de pesquisa e aprendizado, permitindo que as novas gerações compreendam seus antepassados e a evolução da sociedade em que convivem. O Arquivo Histórico e Cultural Municipal será basicamente um espaço destinado à preservação e ao gerenciamento de documentos e registros de relevância histórica local. Esses arquivos podem conter uma vasta gama de materiais, incluindo documentos escritos, fotografias, registros de eventos, mapas e até objetos que são importantes para a história do nosso município. Os arquivos históricos também terão um papel essencial na transparência e na educação cívica, possibilitando aos cidadãos acesso à informação sobre a história e a cultura local. Eles poderão servir como um ponto de partida para pesquisas acadêmicas, projetos escolares ou mesmo para quem deseja conhecer mais sobre suas raízes familiares.
Portanto, encaminhamos o presente projeto de lei à Casa Legislativa e pedimos a pronta aprovação dos mesmos pelos nobres edis. Convido a nobre colega Maria para dar o parecer da comissão. Após análise aprofundada do presente projeto de lei, concluíram integrantes da Comissão de Pareceres pelo voto favorável à apreciação do projeto de lei número 066 de 2025 do Poder Executivo, pelo plenário dessa Casa. O projeto está em discussão. Alguém? Nobre colega Fábio. Eu quero dizer que sou a favor desse projeto, mas eu gostaria que o local escolhido fosse o nosso antigo salão paroquial, que poderia servir, além desse projeto, para o coral, para as oficinas também, e seria um espaço que hoje ele não está sendo ocupado porque a igreja não tem condições de arcar com o PPCI. Então podia ser firmar um tipo convênio entre a prefeitura e a igreja para que esse local ganhasse vida. Então eu sou a favor desse projeto. Nobre colega Mário. Senhor presidente, colegas, todos presentes, para complementar então a sugestão do colega Fábio, eu vou já dizer que eu vou entrar com uma indicação então para a próxima sessão, que daqui a um mês e pouco, uma indicação que vai lá para o prefeito, porque falar que às vezes o prefeito não fica nem sabendo. Então fazer uma indicação nesse sentido, que a prefeitura pode investir um pouco ali, se tiver que pagar até um aluguel para a igreja, porque a igreja de graça também talvez não vai ceder, mas com algum custo com certeza sim. E aqui eu acredito que isso aqui está um pouco vago, talvez tenha que ser regulamentado esse projeto aqui, porque se for lá no salão paroquial, certamente tem espaço lá até para objetos e equipamentos, máquinas antigas, computadores, que daqui a 50 anos ninguém mais vai saber um celular antigo, como é que foi. Então lá seria um espaço ideal e vou entrar com essa indicação, mas eu sou a favor do projeto. Nobre colega Eduardo. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente, público que nos assiste em casa. Este é um projeto, então, que vai instituir o nosso Arquivo Público Histórico Cultural. Em tratativas com a equipe da administração, realmente o espaço onde ele vai ser fundado, que é no pórtico do Parque Municipal, realmente é um espaço pequeno, né? Mas é um pontapé inicial para nós começarmos, então, a alavancar a importância do arquivo público. No início até se pensou em museu, mas o museu tem algumas finalidades diferentes do que o Arquivo Público Histórico Cultural. Com certeza, né, até a administração já se colocou que está buscando espaços maiores, porque nós temos um acervo inimaginável na nossa cidade, que várias pessoas estão preservando, inclusive contatando a administração para trazer esses materiais para serem preservados. Eu sou totalmente favorável e com certeza a gente vai ter que se trabalhar, né, para alcançar um espaço maior. Teremos aí logo, talvez entrando a pessoa que vai gerir os projetos culturais, quem sabe ele não consegue aí gerir também um projeto para essa área, para a gente alavancar um projeto, uma ampliação desse projeto para ser bem maior, com certeza. Obrigado, presidente. Nobre colega Rogério. Quero saudar todas as pessoas aqui presentes, o público de casa, os meus colegas. Eu acho que todos os projetos que são relevantes à educação, que de alguma forma ou outra ensinam e preservam a educação e toda a história do nosso município devem ser valorizados. Quanto à questão do espaço, eu concordo com os meus colegas que nós precisamos pensar num espaço maior, até porque muitas doações virão, né, de utensílios antigos. Então eu acho que essa é a proposta dos meus colegas, é uma proposta válida de análise, mas sou favorável ao projeto. O projeto está em votação. Nobre colega Miguel. Aprovo. Maria. Aprovo. Irini. Aprovo. Jair. Aprovo. Rogéria. Aprovo. Fábio. Aprovo. Mário. Aprovo. Eduardo. Aprovo. Então o projeto está aprovado por unanimidade. Passamos agora para o projeto de lei 067/2025. Abre crédito especial no orçamento municipal vigente.
Trata o projeto de lei 067 de 2025 de abertura de crédito especial para fins de abertura de crédito especial para aplicação de recursos do Programa Inverno Gaúcho do Governo do Estado do Rio Grande do Sul no valor de R$20 mil, fonte 1621 de transferências do fundo a fundo dos recursos do SUS provenientes do Governo Estadual, detalhamento da fonte 4030 do Inverno Gaúcho. Pedimos a aprovação do projeto. Fica a colega Maria para dar o parecer da comissão. Após análise aprofundada do presente projeto de lei, concluíram integrantes da Comissão de Pareceres pelo voto favorável à apreciação do projeto de lei 067 de 2025 do Poder Executivo, pelo plenário dessa Casa. O projeto está em discussão. Nobre colega Mário. Esse projeto, então, é um valor pequeno, 20 mil, mas é sempre melhor que nada. É um programa do governo do estado que oferece aos municípios e foi aprovado, então vai vir 20 mil para investir nessa área. O projeto está em votação. Nobre colega Eduardo. Aprovo. Mário. Aprovo. Fábio. Aprovo. Rogério. Aprovo. Jair. Aprovo. Irini. Aprovo. Maria. Aprovo. Miguel. Aprovo. Então o projeto está aprovado por unanimidade. Passamos agora para o projeto de lei do Executivo. Convido a secretária para ler. Projeto de lei número 004 de 2025. Dispõe sobre a iluminação da via pública entre as ruas Morro Belo e Júlio de Castilhos, localizado no quarteirão formado pelas ruas Júlio de Castilhos, Morro Belo e Gustavo Weissai. Encaminhamos o presente projeto de lei legislativo com o intuito de denominarmos oficialmente a via sem denominação oficial localizada no quarteirão formado pelas ruas Júlio de Castilhos, Morro Belo e Gustavo Weissai como Travessa Miguel Rocambach. O local citado faz parte do patrimônio público municipal, conforme certidão emitida pelo Poder Público Municipal e anexada ao projeto de lei. Para o envio deste projeto, encaminhe as documentações detalhadas para apreciação dos caros colegas, observando que o presente atende a todos os pré-requisitos legais para sua tramitação. Miguel Rocambach, ao longo de sua vida, realizou diversos feitos e participou ativamente da comunidade. Suas ações perpetuam ao longo dos anos, deixando marcas relevantes que jamais deverão ser esquecidas. Convidamos todos os colegas da vereança para que possamos aprovar esse projeto e realizarmos essa homenagem póstuma, considerando o importante legado que Miguel Rocambach deixou para o Alto Feliz e região. Enfermeiro Eduardo da Costa Druta e Fábio Elias Schneider. Em anexo segue o histórico informativo e a biografia de Miguel Rocambach. Da nome colega Maria para dar o parecer da comissão. Após análise aprofundada do presente projeto de lei, concluíram integrantes da Comissão de Pareceres pelo voto favorável à apreciação do projeto de lei número 04 de 2025 do Poder Legislativo, pelo plenário dessa Casa. O projeto está em discussão. Ok? Senhor presidente, sou totalmente a favor. Parabéns ao Fábio e ao Eduardo pela pessoa que o Miguel foi. O Miguel estava envolvido em campo de futebol da União também. Isso, eu estava jogador, ele estava na diretoria, era secretário de obras, já também trabalhei com ele. Era uma pessoa com muito orgulho de dizer que esse não deixava nada para trás. Então eu sou totalmente a favor dessa homenagem que eles estão fazendo a ele. Também quero ressaltar a presença da Márcia, filha, o Léo, o Chico. Dizer que, como o Léo falou, fundador, tenho muito orgulho em dizer que quando começou a União do Morro Belo, com a sua deficiência de um braço, estava lá o Miguel, com uma mão dele lá botando telha em cima. Era ele, o Rock Sheets, me fazia presente, não era muito bom de bola, mas sempre estava presente, e é uma pessoa que merece, e merece muito essa homenagem. Quem conheceu ele toda a vida, o corcelzinho vermelho dele, é uma lembrança, e as pessoas do interior sempre falavam muito bem dele. Então, uma homenagem muito justa, parabéns aos vereadores. Né? E mais alguém? Vamos ver, colega Rogério. Eu sugiro que a gente leia a biografia do Miguel, porque eu acho bem importante isso. Calma, Léo, depois deixa os vereadores. Sim, só quero dizer que
Miguel foi uma pessoa que tinha uma personalidade forte, liderança, foi muito comprometido com os agricultores, com o esporte, igreja, coral, político, além de estar sempre inovando. Uma lembrança que eu tenho, assim, o Miguel, como ele não tinha um braço, ele conseguiu fazer um dispositivo no arado onde ele conseguia lavrar. Isso me chamou muita atenção quando hoje muitos jovens iam sentar na sombra e iam deixar o tempo passar. Outra coisa que eu me lembro, assim, quando as pessoas da comunidade se juntavam para fazer peixe, eram 30, 40, 50 pessoas, isso era muito bonito. Então, é merecida essa homenagem e agradeço também ao Eduardo por fazer parte. Olha o colega Mário. Então esse projeto é um pouco fruto de um mês atrás que eu entrei com um pedido de informações aqui, quais as ruas e bens públicos que não tinha nome. Então eu estava já também preparando alguma coisa nesse sentido, mas é bom que alguns vereadores já se anteciparam e fizeram. Eu estava pensando em vários nomes, até tinha mencionado aqui nomes como Celso Iotes, estava pensando nas pessoas que moravam nessa rua ali, na travessa Oswaldo Hahn, a família Hahn, a dona Ellie Weisheimer, que morava ali a vida inteira, merecia um nome, mas eu acho que o nome do Miguel Rockenbach é mais representativo para o Alto Feliz do que qualquer um desses outros que a gente estava sondando. Eu me lembro quando era criança, depois comecei a jogar futebol ali na União também, o Miguel sempre estava ali presente, fazendo parte até da diretoria e sempre ajudando. E eu via que ele ajudava todos os colonos com uma trilhadeira dele, participava da vida política, chegou a ser vice-prefeito. Então é uma pessoa que participava em toda a comunidade e com certeza ele merece muito ter essa homenagem aqui. Até acho que a rua Travessa é muito pequena por nome do Miguel Rockenbach. Sou totalmente a favor desse projeto. Vamos por aí, Eduardo. Antes de mais nada, queria agradecer à família e também ao colega Fábio pela oportunidade de poder realizar essa homenagem, essa organização do projeto, que eu entendo que a homenagem não é só dos vereadores que realizaram o projeto, é de toda a Câmara Legislativa. É uma forma de lembrar o Miguel, como o Fábio falou, ele era um artesão na madeira, gostava de fazer objetos com uma mão só, coisas que nós com as duas não conseguimos realizar. Então ele tinha esse dom, ele era uma pessoa alegre. Eu conheci ele em 2012, quando eu vim para o município, sempre me recebeu bem, um cara alegre, para frente, e era verdadeiramente um artesão, era apaixonado por fazer os materiais que ele gostava de fazer. Essa é uma lembrança que eu tenho dele. Então, queria agradecer à família pela oportunidade, ao colega Fábio, que nós estávamos lá em Brasília e eu conversando, Fábio, o que tu acha? O Fábio disse, vamos fazer juntos. Lembrando, aqui a gente não tem partido, aqui nós somos 9 pessoas querendo o bem da população. E eu acho que é isso que nos une e é isso que nos fortalece. Seria isso, presidente. Obrigado. Convido o Léo Filho para a tribuna. Também não posso deixar de lembrar, o Chico, não acho que mal era nascida da minha idade, quando o pai dele tinha uma Kombi. Uma história que eu vou contar, Léo, acho que essa nem tu não sabe. Ele tinha uma Kombi e eu tenho um tio que até hoje mora lá em Cantado. E ele botava aquela Kombi e levava a minha família, a minha mãe, a minha avó, meus tios, tudo lá para Cantado, com uma mão dirigindo e levando nós lá para passear. São histórias que ficam, marcam e é uma homenagem muito justa. De repente o Chico nem lembra dessa Kombi do pai dele, mas eu andava de carona nessa Kombi. Então, Léo. Boa noite a todos. Bom, Miguel Rockenbach, nascido em Alto Feliz, no Rio Grande do Sul, no dia 8 de outubro de 1932. Foi uma pessoa que apoiou e ajudou os agricultores, incentivou a prática do esporte e lazer, um político que contribuiu significativamente para o progresso de Alto Feliz e toda a região. Agricultor e proprietário de uma trilhadeira, com o qual prestava serviços de colheita para os demais agricultores da comunidade, quando em 1970 ocorreu um triste episódio
em sua vida, um acidente com a trilhadeira, onde foi necessária a amputação da metade do braço direito, mas mesmo assim continuou na lida, se dedicando a fazer o bem à comunidade e à região. Em 1976, junto com o seu amigo Kuno Schneider, seus filhos Léo Caniz de Rockenbach e Roque Francisco Rockenbach, fundou o Esporte União do Moro Velho Alto Feliz. Foi fundador e o primeiro presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Feliz, Alto Feliz, Linha Nova e Vale Real, e responsável pela construção da sede própria onde funciona o sindicato até hoje. Em 15 de novembro de 1976, foi eleito vice-prefeito de Feliz, juntamente com o prefeito Egídio Rainer. Foi membro da Comissão Emancipadora de Alto Feliz. Em 2002, foi o secretário de Obras do município de Alto Feliz, com destaque e reconhecimento pelo seu empenho na comunidade. Participou do coral municipal Paróquia Santo Inácio de Alto Feliz, depois membro fundador do coral municipal do Alto Feliz, do qual fez parte ativamente enquanto sua saúde permitiu. Por seu espírito de liderança, era uma pessoa que tomava iniciativas em realizar ações, fazia as coisas avançarem e serem implementadas, sempre visando fazer o bem ao próximo, dedicando sua vida para a melhoria de todos. Por tudo que fez, deixou um grande legado, sem nunca perder sua essência de um homem simples, amigo, com muita fé e coragem. Nós, sua família e amigos, estamos muito orgulhosos de você, pai. Então, queremos agradecer ao vereador Fábio, ao vereador Eduardo, como também a todo o Legislativo e Executivo pela lembrança, por prestar nesta linda homenagem ao Miguel Rockenbach, nosso pai. Muito obrigado. Vamos para Jair. Seu Léo, eu estava escutando a sua... Faltou alguma coisa do Miguel? Sim, tem mais aí? Tem. Ele não andava com a canetinha, ia nos vizinhos para cortar lenha. Cortar lenha, sim. Que ajudava os vizinhos, porém ele andava com a canetinha com o braço para cortar lenha para ajudar os vizinhos. E tinha tudo como eu espero, porque ele era direita. Fazia aquelas marchas, dizia melhor. Dessa eu me lembro que ele andava com aquela canetinha. Bem sério. Então o projeto está em votação. Nobre colega Eduardo. Aprovo. Mário. Aprovo. Fábio. Aprovo. Rogério. Aprovo. Jair. Aprovo. Irini. Maria. Aprovo. Miguel. Aprovo. Então o projeto está aprovado por unanimidade. Passamos agora para o projeto de lei 05/2025. Dispõe sobre a denominação do prédio da Secretaria de Obras e Viação, Agricultura e Meio Ambiente. Encaminham o presente projeto de lei do Legislativo com o intuito de denominarmos oficialmente o prédio da Secretaria de Obras e Viação, Agricultura e Meio Ambiente como Secretaria de Obras e Viação, Agricultura e Meio Ambiente Germano Klagenberg. O local citado faz parte do patrimônio público municipal, conforme certidão emitida pelo Poder Público Municipal e anexada ao projeto de lei. Para o envio desse projeto, encaminho as documentações detalhadas para apreciação dos caros colegas, observando que o presente atende a todos os pré-requisitos legais para a sua tramitação. Germano Klagenberg, ao longo de sua vida, realizou diversos feitos e participou ativamente da comunidade. Suas ações perpetuam ao longo dos anos, deixando marcas relevantes que jamais serão esquecidas. Convidamos a todos os colegas da vereança para que possamos aprovar este projeto e realizarmos esta homenagem póstuma considerando o importante legado que Germano Klagenberg deixou para a Alto Feliz e região. Jair José Klagenberg. Vida nova, colega Maria, para dar o parecer da comissão. Após a análise aprofundada do presente projeto de lei, concluíram integrantes da Comissão de Pareceres pelo voto favorável à apreciação do projeto de lei número 05 de 2025 do Poder Legislativo, pelo plenário dessa Casa. Já está em discussão. Ok. Senhor presidente, peguei e fiz uma homenagem
para obras de agricultura, que não tem nome nenhum lá ainda, é só obras de agricultura. Daí eu pensei no meu irmão, porque ele sempre estava envolvido, ajudando, se era nas obras ou era na agricultura, se fosse na educação, aonde que fosse, ele sempre estava ali para ajudar. Então, entrei com esse pedido ali para fazer esse projeto de lei, para botar o nome nas obras de agricultura. Eu quero agradecer também a ajuda que eu tive para elaborar isso daí. Então, eu peço para todos ver se querem me dar uma mão para aprovar isso daí. Se é aprovado. Obrigado. Mais alguém? Mais alguém? Acho importante não só o nome do Germano ser lembrado, mas de toda a família que nunca mediu esforços, independente de partido, está aí o seu Herman, que quando a gente pedia, ele estava de prontidão. E uma homenagem justa e claro que vamos ser a favor do projeto. O colega Mário. Apesar que eu nunca tive muito contato com o homenageado, mas além de tudo era nosso colega de prefeitura e também chegou a ser vereador, não na minha época, mas colega de vereador também. No fim nós fomos, e cada vez que eu via ele, eu via nele uma pessoa simpática e correta. Inclusive quando a gente jogava futebol lá no Morro Belo ainda, ele também aparecia lá e nunca foi uma pessoa que tenha complicado. Uma pessoa simpática que merece ser lembrada por esse todo o tempo. Eu sou a favor. O colega Miguel. Também sou favorável ao projeto. Tive a oportunidade de trabalhar com o Germano no período que eu fui secretário da Agricultura e Meio Ambiente. Então, para mim, era um dos meus subordinados dentro da pasta, mas era uma pessoa fantástica, que nos momentos que precisava, às vezes, de uma conversa, ele sempre estava presente. Então, ressaltar que era um cara prestativo. Quando era necessário, ele sempre era o primeiro a estar disposto hoje precisa ir em tal lugar, pode deixar que eu vou. Então, para mim, por ser um jovem de 23 anos, ter o comando de uma pasta e ter pessoas responsáveis dentro da pasta também, então acredito que não tem homenagem mais justa do que dar o nome do pátio e do espaço das obras Viação, Agricultura e Meio Ambiente com o nome do Germano. Então, também quero mencionar, joguei futebol com ele, era um baita como operador, as estradas sempre roçadas, ele nos dias de chuva ele pegava o trator dele e ia roçar as estradas. Tive um enorme prazer de trabalhar com ele aqui junto na Câmara de Vereadores, quando ele assumiu. Um orgulho de dizer, quando eu falo aqui, que todos os vereadores têm que trabalhar para o povo. Ele foi junto comigo a Brasília. Ele disse: Fua, tu é o presidente, isso eu nunca achei que ia acontecer na minha vida. Nós conversávamos e conversávamos muito. E uma homenagem muito justa, pois ali ele se dedicou por vários anos. Então o projeto está em votação. A Natália quer dar uma palavrinha? A filha. Boa noite a todos. Então eu vou fazer a leitura da biografia do Germano, meu pai. Germano Klagenberg nasceu no dia 18 de dezembro de 1975 no Hospital Schlatter, em Feliz. Filho de Erno Klagenberg e Ivenia Radke Klagenberg, cresceu em meio aos valores do trabalho, da humildade e da união familiar. Teve como irmãos Cissa Klagenberg Schmidt dos Passos e Jair José Klagenberg, com quem compartilhou sua infância e a construção de suas raízes. Desde muito jovem, mostrou-se alguém de fibra, coragem e sensibilidade. Iniciou os estudos na Escola Estadual Assunção por volta dos 7 anos de idade, mas precisou interrompê-los ainda na infância para ajudar a família no trabalho com os aviários. Apesar das dificuldades, nunca perdeu o foco em seu maior objetivo: prosperar com dignidade, honestidade e muito esforço. Em 1998, casou-se com Patrícia Dalmoro Klagenberg, com quem construiu uma história de amor e companheirismo. Dessa união, nasceu Natália Dalmoro Klagenberg. Tanto Patrícia quanto Natália seguiram na vocação pela educação e hoje são professoras.
Mulheres que, com sabedoria e dedicação, perpetuam os valores e o legado que Germano cultivou em vida. Morador da localidade de Morro Belo, Germano tinha um forte vínculo com sua comunidade de origem, onde construiu laços duradouros. Era um grande apoiador do time local, o União, e torcia com entusiasmo em cada partida. Além disso, era gremista fanático e fazia questão de deixar isso bem claro para sempre que podia. Com seu jeito bem-humorado, adorava brincar com os colorados à sua volta, arrancando risadas e provocando com aquele tom típico de quem amava futebol, a rivalidade saudável e a alegria de torcer. Ao longo de sua trajetória profissional, Germano trabalhou em empresas da região no setor de injetoras e, mais tarde, encontrou na agricultura sua grande paixão. Foi servidor público por 13 anos como operador de máquina agrícola, sempre desempenhando sua função com competência, cuidado e seriedade. Entre os anos de 2012 e 2016, atuou como vereador, cargo que assumiu com responsabilidade e profundo senso de justiça social. Sua personalidade vibrante deixava marcas por onde passava. Risonho, barulhento e espontâneo, Germano era daqueles que jamais passavam despercebidos. Tinha um coração generoso e uma disposição incansável para ajudar, o que lhe rendeu o carinho e respeito de colegas, amigos e da comunidade. Defendia com firmeza suas convicções, mas também tinha sabedoria de ouvir e recuar quando necessário, sempre colocando o bem coletivo acima de tudo. Germano faleceu no dia 16 de dezembro de 2022, 2 dias antes de completar 47 anos. Sua ausência é sentida profundamente, mas sua trajetória continua viva na memória da família e dos amigos e de toda a comunidade, como forma de reconhecimento por sua dedicação como servidor, sua atuação como vereador e seu vínculo com este espaço. Então, agradecemos por terem pensado no nome dele para fazer parte, então, desse momento. Agradecemos, então, em nome de toda a família. Muito obrigada. O projeto está em votação. Presidente. Colega Eduardo. Obrigado. É difícil de falar depois de ouvir toda a biografia do Germano, que eu me lembro, o Germano era um cara muito alegre, muito para frente, tive pouco contato com ele, desculpa, mas eu tenho certeza que na comunidade também ele deixou coisas muito boas para a gente se lembrar sempre dele. E eu acho que é justa essa homenagem, nomeando a Secretaria de Obras, principalmente, já que está vinculado no projeto, né? Se houver um desmembramento algum dia, a Secretaria de Obras sempre vai levar o nome do Germano Klagenberg. E parabenizar, né, ao Jair, né, essa oportunidade, a todos os colegas. Muito obrigado, Silêncio. O projeto está em votação. Nome, colega Miguel. Aprovo. Maria. Aprovo. Irini. Jair. Aprovo. Rogéria. Aprovo. Fábio. Aprovo. Mário. Aprovo. Eduardo. Aprovo. Então, o projeto está aprovado por unanimidade. Passamos agora para explicações pessoais. Nome, colega Eduardo. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, público que nos acompanha em casa. Difícil começar a falar assim depois de 2 projetos tão importantes para o nosso município, lembrando 2 pessoas que realmente deixaram marcas na nossa comunidade, mas se deixaram marcas é porque realmente valeu a pena. Isso a gente tem sempre que lembrar. Valeu a pena o tempo que tivemos com eles. Queria, nas minhas explicações pessoais, parabenizar ao Esporte Clube União. Eu estava lá naquele dia, foi angustiante, todo aquele jogo, a angústia, terminar a decisão nos pênaltis. Também parabenizar o professor Fred, que também teve um destaque aí com o campeonato. Tivemos aí muitos autofelizenses sendo agraciados com destaque. Eu acho que nós temos uma qualidade aí no esporte muito importante para nós continuarmos investindo. Agradecer a todos os colegas que votaram a favor, então, do nosso arquivo histórico municipal. Eu acho que
O arquivo histórico no futuro ainda vai acabar virando um museu, que eu acho que é a expectativa, né, que nós temos. Já temos um projeto já em vista para a próxima sessão, para a nomeação desse espaço também. Com certeza, né, vai ser uma pessoa que eu acredito que todos também vão auxiliar, né, no próprio trabalho, né, de avaliar esse projeto, que vai ser, né, em homenagem à professora Dulce Maria Simon Ruschel, né, uma pessoa que também teve uma grande importância para a nossa cidade. Então já estamos em tratativa com a família, o colega Flá está oportunizando esse contato para que a gente possa nomear esse espaço com o nome da professora Dulce Maria Simon Ruschel. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade às famílias, dizer que esse é um momento que a gente eterniza no Alto Feliz, em nome dessas pessoas que foram tão importantes para nós. Seria isso, presidente. Obrigado. Nosso colega Mário. Sim, presidente, todos os colegas, secretária municipal, a Kelly, vice-secretária, professora também presente, todos os familiares dos homenageados e todos que nos assistem em casa. Primeiro, de novo, repetir os sentimentos, então, à família do Darcy Marques, pelo longo tempo que trabalhou para a prefeitura, sempre se dedicando ao seu trabalho, e aos 33 anos de serviço não conseguiu se aposentar. Então é uma perda para a prefeitura, mas uma pessoa que muito contribuiu com o Alto Feliz. Parabenizar então todos os presentes aqui pelos 2 projetos que aprovamos hoje, e pessoas que são lembradas por resto da vida, a pessoa dessas 2 famílias. Sei que lamentavelmente o Brasil está nas mãos de 11 pessoas agora que decidem por mais 200 milhões de pessoas. Na prática, aqui para nós, a partir de agora, nem as contas do prefeito os vereadores podem mais votar, aprovar ou reprovar. Há poucos dias a STF decidiu que o que o Tribunal de Contas decidir está decidido. Sempre era assim, o tribunal dava o parecer sobre as contas dos prefeitos, o projeto vinha aqui para a Câmara, os vereadores decidiam se aquele parecer estava correto ou não. Porque quem conhece as coisas do lugar são as pessoas que moram no lugar, são os vereadores. A partir de agora, o vereador não muda mais o parecer do Tribunal de Contas. E não é só aqui, isso é em Brasília, em tudo que é lugar. Então eu pergunto, que democracia o Brasil ainda tem? Se 11 pessoas nomeadas por um presidente decidem por mais que 200 milhões de brasileiros, as pessoas na democracia decidem quem é eleito pelo povo. Só que no Brasil, quem é eleito pelo povo faz as leis, como está na Constituição, aí o partidinho lá entra para o STF, que é amigo deles, anula tudo. Infelizmente o Brasil está numa situação complicada, mas vai mudar de novo daqui, talvez a um ano. Por fim, dizer então que na próxima sessão, que é depois do recesso da Câmara, porque em julho vai ter recesso, em agosto se volta, e já temos então esse projeto para homenagear o Douglas Nigel Klarenberg, e como o colega enfermeiro também falou, que já vai ter a homenagem à professora Dona Dulce. Então já estamos bem representados, já vamos ter uma boa presença, sempre bonito ter as pessoas presentes aqui, além das pessoas centenas que nos acompanham de casa. É isso que é o trabalho do vereador e deve ser acompanhado por todos para saber o que o vereador faz. Boa noite a todos. Nosso colega Fábio. Primeiramente eu quero prestar as condolências à família do Darcy. Tive o privilégio de trabalhar com o Darcy durante mais de 10 anos na Sociedade do Alto Feliz. Ele sempre foi uma pessoa muito correta, uma pessoa preocupada, e uma pessoa que procurou sempre honrar o que ele prometia. Então, uma grande perda para o Alto Feliz. Agradecer ao deputado Daniel, que nos mandou a emenda
de R$200 mil, que foi apresentada ao prefeito e ao vice, a bancada do PSDB. Agradecer muito, a gente já destinou a verba e agora só falta ela se concretizar. Também tenho que parabenizar o prefeito, porque o governo do estado mandou 63 sacas de milho troca-troca de maneira gratuita esse ano. Municípios maiores que o Alto Feliz não receberam 63 sacas de milho, só que a distribuição, a maneira como foi feita, não estava correta. O prefeito teve que intervir e fazer a distribuição correta. Isso serve de exemplo para que nos próximos anos se pegue a lista dos anos anteriores, se ligue para as pessoas que sempre compram o milho troca-troca, porque a metade é o Estado que paga, a metade é o agricultor, só que esse ano, como teve a questão da enchente no ano passado, o governo mandou 63 sacas de maneira gratuita. E a distribuição não estava sendo feita de maneira correta, o prefeito teve que intervir e não é função do prefeito intervir nessas questões. Também gostaria de deixar, como nós vamos entrar em recesso, deixar um convite para a nossa festa do Colônia Motorista, dia 20 de julho. Sintam-se convidados. O almoço, cartões podem ser adquiridos comigo ou pelo pessoal da editoria. E também quem quiser levar para casa, pode levar para casa. Também participar da procissão que vai ter antes. Já convido a todos. Muito obrigado, boa noite. Colega Rogério. Primeiramente, eu quero agradecer ao Executivo por ter atendido as minhas solicitações da sessão passada. Deixo os meus sentimentos a toda a família enlutada, então, do Darcy Marques, que eu acho que foi um colega exemplar, anos de profissão, se dedicou e, infelizmente, ficou à espera da tão sonhada aposentadoria. Mas sempre fez o melhor pelo povo e pelas crianças que ele carregava naquele ônibus com tanto carinho por tantos anos. Assim como essa sessão também é uma sessão que deixa a gente bastante emotiva, porque é uma sessão onde faz lembrar de várias pessoas que por nós passaram, que a gente conheceu desde criança, que estudamos juntos, como no caso do Germano. Então são sessões que deixam a gente assim, num estado bastante emotivo. Também quero parabenizar a família do Vedóia, que fez um ótimo café colonial, que foi servido no domingo retrasado. Então eu acho que é um momento de valorizar a cultura e todo o esforço dessas famílias que tanto estão se esforçando para alavancar o turismo local. Quanto à cedência da servidora Daiane Maldander, eu concordo com o meu colega Jair, uma vez que a gente tentou ceder essa funcionária quando a gente achou que a gente ia suprir a necessidade. Hoje na escola nós temos a professora Simoni, que está dando as aulas de geografia, porque a gente acha, e com certeza é o mais sensato a fazer, porque nós não podemos deixar os alunos na mão, nós tiramos essa professora da cooperativa escolar, que também precisa de uma pessoa que leve a cooperativa à frente. E como mesmo nós aprovamos lá no projeto, no artigo 4º, diz o seguinte, havendo interesse público, a cedência de que trata esta lei poderá ser revogada a qualquer tempo pelo Poder Executivo Municipal. Então não é nada pessoal, mas eu acho que no momento que nós estamos enfrentando uma dificuldade na escola, onde várias crianças precisam desse profissional e nós não temos mais como suprir, porque chamando o contrato são poucas horas, as pessoas não se disponibilizam a vir, eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa. Então, assim, o bem maior deve prevalecer, essa é a minha opinião. Quanto às minhas indicações, eu fiz a indicação de concurso para merendeiro escolar. Por quê? Não que as pessoas que hoje estão lá não se dediquem ou não sejam qualificadas ou por qualquer outra questão, mas é uma maneira de suprir a falta das serventes que nós temos no município. Então, tirando essas pessoas que estão na cozinha, a gente consegue suprir
Sei que não existe uma lei que determine o concurso de merendeira escolar, mas fica uma sugestão, então, para que o Executivo e a Secretaria apreciem e vejam se é válida ou não. Quanto à iluminação da Avenida J. Renner, como todo mundo viu, a obra foi ampliada, é boa, mas a iluminação faz-se necessária. Para a próxima sessão, porque agora vamos entrar em recesso, eu vou fazer uma indicação, mas já deixo aqui explanado, que eu não sou favorável a quebra-molas, mas enquanto nós não temos uma educação no trânsito, onde as pessoas comecem a se sensibilizar que não podem exceder no limite de velocidade, não conseguem fazer ainda essa associação, nós temos que colocar um quebra-mola na proximidade da entrada da cervejaria da Offenberger e o bar do Paulinho Estrela, pois ali os carros eles passam com uma alta velocidade, no bar tem bastante movimento, assim como ali na cervejaria, as pessoas também têm que fazer a entradinha para entrar, então às vezes fica bem complicado. Então fica a minha indicação, que o Executivo avalie se for válida, que assim o faça. Assim como a indicação do meu colega Mário, eu já tinha feito essa indicação para se colocar um quebra-molas no Morro das Batatas e fiquei no aguardo e não aconteceu. Então agora agradeço ao vereador que está me ajudando nessa indicação. Também parabenizo o Morro Belo pela vitória. O dia estava ruim, a gente ficou assistindo de casa, mas acompanhamos e eu acho que todos os títulos trazidos ao município são de grande relevância. Seria isso, então. Obrigada a todos. Colega Jair. Novamente, boa noite, presidente, colegas vereadores, as pessoas que fazem presente nessa casa, o meu pai que veio prestigiar hoje à noite aí, que saiu desse frio, o Márcio de Caxias e a família Aracumba do Miguel. Quero falar sobre as minhas indicações de novo. Que nem a indicação que eu fiz da cedência da professora Maldaner, a Daiane Maldaner. Eu quero deixar dito aqui, nada pessoal com ela. Na reunião nossa que nós tínhamos, quando nós aprovamos a cedência, foi o combinado. Se desse qualquer problema, que o prefeito se comprometeu e ia pegar a chamada de volta. Porque os alunos não podem ficar em sala de aula sem uma professora. Que nem a Rogéria recém falou. Tem a Simone, está lá dando aula para as crianças para não ficar sem, mas daí fica a cooperativa sem ninguém também para cuidar. Então é uma indicação minha. Agora, se vai acatar ou não, é o prefeito que vai decidir o que ele vai fazer. Sobre a minha outra indicação também, que foi procurado por pessoas evangélicas, luteranas, que querem que seja incluída no calendário do município um feriado da Ascensão do Senhor, que esse feriado não existe aqui no município, daí o pessoal pediu para mim se não podia botar no calendário e fazer a lei para o município, para ter um feriado também, esse feriado aí, que nem outro tem os Corpus Christi e daí tem, esse não tem daí, a Ascensão do Senhor, eles pediram para ver se não podia fazer uma indicação. Eu quero agradecer meus nobres colegas vereadores pela aprovação do projeto 05, que está dando nome às obras de agricultura do Germano Klagenberg. Quero agradecer de coração mesmo a todos vocês. Eu quero também deixar meus sentimentos à família Marques, Darcy Marques, eu trabalhei com ele muito. O Darcy Marques, o popular Volvo, ele tinha problemas, ele estava doente, não conseguia caminhar, problemas que ele tinha, mas ele não deixava as crianças paradas na rua. Ele vinha trabalhar para pegar o ônibus para fazer a linha. Então, esse é uma outra pessoa que nós podemos pensar futuramente dar um nome, porque essa é uma pessoa que não mediu esforços. Ele sempre estava ali, doente ou não, ele fazia o serviço dele. Então, podemos pensar futuramente também homenagear ele. E parabenizar novamente a União, pelo título, pelo esforço, a diretoria, os jogadores, e que nem eu falei antes, o Alan também. O Alan que puxou a frente, ele podia
está fazendo outras coisas, um cara novo, mas ele se dedicou à União. Então, parabéns à União mesmo. Muito bom. Tomara que ano que vem venha outro título de novo. Obrigado, é isso aí. Nobre colega Eleni. Boa noite a todas. Primeiramente, eu queria dizer meus sentimentos à família do Darcy Marques, né? Do público presente aqui, pessoas conhecidas, queridas, que a gente se emociona quando a gente tem uma sessão assim, mas é muito bom, merecido para os dois, né? Tanto para o Miguel como para o Germano. E eu digo assim, isso eles merecem porque eles trabalharam, como o nosso colega Jair colocou isso, e realmente é muito bom e é sempre lembrado, né? E o seu Miguel também eu conhecia muito bem, né? Ele é uma pessoa lá de muitos anos, né? E a família todos, claro, eu também estava muito bem, né? Natália, esposa dele, Cício Jair, todos eles. Então tá, era isso aí, boa noite a todos. Nobre colega Maria. Boa noite a todos, família Lagerberg, família Rockenbach. Parabenizar também o Esporte União pela vitória do domingo. E falar do Germano, todo mundo já falou, já foi falado praticamente tudo, né? Era um grande colega, um grande funcionário também, eu era secretária, ele era meu funcionário. Trabalhamos muitas e muitas horas juntos, muitos enfeites de Natal, de Páscoa, subindo postes, colocando enfeites, sempre trabalhando juntos, uma parceria que não tem como explicar. Ele era para mim que nem um irmão. A gente sempre trabalhou junto, nunca tivemos desavenças, sempre uma parceria legal. Ele era uma pessoa fantástica. Só não queria que falasse do Grêmio quando o Grêmio perdia, né? Aí ele dizia, hoje não quero escutar falar de futebol. Aí ele ficava bravo. Mas quando o Grêmio ganhava, e daí sim, daí podia falar. Era esse o Germano, né? E o Miguel, eu assim não tenho tanta lembrança, lembro dele como secretário de obras, mas quando ele era vice-prefeito, essa parte eu não tenho lembranças. Tenho lembranças dele como secretário de obras aqui do nosso município. Isso era uma pessoa fantástica também. E deixar meus sentimentos também para a família do nosso querido Lobo, que partiu para outro plano. E também era uma pessoa fantástica e era o nosso que divertia nós nas obras com as piadas dele. O vovô vinha, todo mundo dava gargalhada porque uma piada era uma piada nova por dia. E seria isso da minha parte. Boa noite. Então, boa noite, assessora jurídica, nobres colegas vereadores, público aí presente, em massa, e público que nos assiste em casa. Duas homenagens muito especiais. A gente fica até comovido, que conhecia, trabalhei junto, fomos vereador junto, e também a perda do nosso nobre colega Darcy Marques, popular Vovô. Contar um pouco do Vovô. Em 92, quando começou o município, ele veio lá da Feliz cedido para cá. Fomos funcionários juntos, trabalhei 5 anos na prefeitura, trator de esteira, ele no caminhão. As nossas festas dos funcionários eram o Vovô com a gaita e o Plínio com o birimbau. Era a animação que nós tínhamos na época, e nós éramos felizes e não sabíamos. As secretárias que passaram por ele, eu lembro de várias.
A Jusceli, eu lembro até hoje quando ela disse, o voo não tem tempo ruim. Ele te anima. Ele faz tu rir sem tu ter um sorriso para sorrir. Esse é o leito que fica. Fui lá no velório, estava o neto, estava ali a esposa, a filha. Esse foi o nosso avô. As crianças, meus filhos, iam com ele para casa. Chegava em casa, o Gabriel e o Giovanni. O Darcy não fala nada. Nós fizemos um barulhinho e não fala nada. O Plinio já é mais nervoso. Cara, são esses momentos que marcam dessas pessoas. Cada um tem um sentimento, tem um coração dentro de si. Todo mundo é ser humano. A gente fica bem sentido. Mas, nesse mundo, ninguém fica para sempre. Também quero dizer que parabéns à União do Moro Belo, que teve o êxito de ser campeão. Estive lá 2 domingos lamentáveis de jogo. O campo não tinha condições, mas foi tipo a batalha dos aflitos. Estava 2-0 lá e era 3-0 que tinham perdido aqui. E conseguiram virar o jogo e nos pênaltis ser campeão. Merecido. A gente não pode esquecer de agradecer à administração municipal, que pagou toda a inscrição, e os juízes, para as 2 equipes. Santo Antônio não teve êxito, mas vão tentar melhorar. E o Moro Belo, ano passado, já chegou na final, perdeu o campeonato lá para o Juventus, e esse ano mostrou garra, determinação, e parabéns que foram campeões. E também aos colaboradores, não dá para esquecer, e a toda a diretoria. Não, quer dar uma palavrinha? Não? Então, lembrando que o recesso que dizem, vamos deixar bem claro, são 30 dias de recesso da Câmara de Vereadores. Tá? Então, voltaremos no dia 12 de agosto, às 18h30. Uma boa noite a todos. Está encerrada a sessão.